Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de Um Livro Após o Outro. E se você gosta de um livro, talvez você vai gostar da minha indicação aqui desse vídeo. Se você já leu um livro que gostou muito e encontrou um livro parecido que também te agradou, então nesse vídeo eu vou dar dicas pra vocês. São livros que são semelhantes e aí você pode ler um livro que você achou interessante e é semelhante a ele que talvez você vá gostar. Isso na verdade é uma book tag onde as pessoas indicam aí um livro e o outro que é semelhante. Então se você lê um ou lê o outro, provavelmente você vai gostar aí do outro também que é semelhante, porque né, eles são semelhantes, tem coisa em comum aí da história dos personagens, enfim. Então eu vou começar com Percy Jackson do Dr. Rick Riordan. Essa é uma série, Percy Jackson e os Olimpianos, são 5 livros do autor, onde praticamente o assunto principal é mitologia grega. A gente vai acompanhar um semideus que chama Percy Jackson, ele é filho de Poseidon. E ele vai se meter uma grande enrascada aí, primeiro porque ele vai ser muito caçado por monstros, o que é normal para um semideus, mas por ele ser um semideus de um dos 3 grandes deuses, ele vai ser duplamente caçado. E o Percy também ele vai ter que lutar aí contra o ressurgimento do Titã Cronos, que planeja aí acabar com os deuses. Claramente com os semideuses também. É um livro que tem muita mitologia, tem muita amizade, muitos amigos, enfim, quem leu sabe, são livros assim que eu gosto muito. Inclusive tem vlog aqui relendo todos os livros da série, vou deixar a playlist linkada aqui nos cards pra vocês. E se você gostou de Percy Jackson, provavelmente você vai gostar de Bruxa Akata, da autora Nnedi Okorafor. Ele é um livro que não tem mitologias gregas, mas tem mitologias africanas, tem muita lenda do folclore africano, então é bem interessante essa carga. E no livro a gente vai conhecer a Sunny, que ela é uma pessoa leopardo, ou seja, ela tem poderes mágicos, e também uma agente livre porque ela nasceu de pais sem poderes. E a Sunny ela vai se juntar a outros 3 jovens, também pessoas leopardos, para derrotar um grande inimigo que planeja abrir um portal e assim ocasionar o fim do mundo. Então nos 2 livros tem muitas aventuras, tem muitas amizades lá, mas aí com alguns assuntos bem diferentes, né? Um fala de mitologia grega, sobre deuses, monstros e tudo mais. E esse daqui já vai falar mais de mitologias africanas que envolvem poderes e feitiços. Mas ainda assim os 2 têm muita coisa em comum. Tem uma linguagem bem fácil, é um livro bem juvenil e com muita aventura. E quem não conhece, né, o famoso Harry Potter. Então pra quem não conhece a história de Harry Potter, se você ainda não leu esse livro, nesse livro aqui a gente vai conhecer o pequeno Harry Potter. Ele era ainda um bebê quando o Voldemort, que era o grande inimigo ali de todo mundo, queria causar muito mal aos bruxos, ele foi atacar os pais do Harry e o bebê também, mas o Harry sobreviveu, então ele é uma celebridade no mundo dos bruxos. Ainda novo, ele vai para a escola de Hogwarts aprender aí feitiços e tudo sobre o mundo mágico, que ele totalmente desconhecia, porque ele vivia com os seus tios, né, já que ele é órfão, ele vivia com os seus tios humanos e desconhecer de todo esse mundo. É um livro que tem muita amizade, muita magia, é muito engraçado acompanhar o Harry em várias aventuras dele. Também o universo mágico de Hogwarts é bem incrível. E se você gostou de Harry Potter, provavelmente você vai gostar do livro O Desafio de Ferro, das autoras Holly Black e Cassandra Clare. Esse é um livro da série Magisterium de 5 livros. E é um livro que também vão ter jovens aí numa escola mágica. Mas as coisas vão ser um pouquinho diferentes, porque o Colum, que é o personagem principal desse livro, ele não vai querer entrar nessa escola, que se chama Magisterium, porque o seu pai vive falando que a escola não é tão boa e que os magos, que são os professores, eles simplesmente não se importam com os pequenos magos, né, com os aprendizes. Então o Colum, ele tem o dever aí de falhar no teste de ferro, no desafio de ferro, para ele não entrar na escola, mas ele falha no seu plano e ele é aceito. Então Colum vai se aventurar aí na escola do Magisterium, tentar sair dessa escola de algum jeito, mas ele vai conhecer ali uma Magisterium que ele não imaginava que ele fosse conhecer. Enfim, ambos os livros têm muita magia, tem ali crianças que estão se descobrindo o seu lugar, enfim, são histórias bem interessantes. E se você gostou de Caçadora, da autora Kirsten White, é um livro que a gente vai acompanhar uma jovem que ela é caçadora de vampiros. É uma história que é do universo Buffy, a Caçadora de Vampiros, então se você já gosta de Buffy, provavelmente você vai gostar desse livro, da Kirsten White. E foi um livro que me surpreendeu muito com essa história, achei bem interessante ali os vampiros e todas as cenas em que tinha ali aquela caça, né, aos vampiros.
Achei também bem interessante os personagens e toda a história. E se você gostou desse livro, provavelmente você vai gostar do livro The Huntress, da autora Ana Luísa Mariel. O livro foi publicado em formato digital na Amazon, mas a autora retirou o livro e ela está republicando ele aí com algumas cenas extras, cenas especiais, na plataforma Wattpad, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês conhecerem essa história. Mas no livro a gente vai conhecer a Jude, que ela também se descobre aí uma caçadora de vampiros, os seus pais também são caçadores de vampiros, e ela vai ter aí essa missão. São livros aí que envolvem essa coisa de caçadoras, envolve muita ação em vampiros, então são livros bem interessantes que provavelmente vocês vão gostar. E pra finalizar, eu peguei livros que não são de fantasia, mas um deles é bem conhecido, que é Extraordinário, da autora R.J. Palacio. Provavelmente vocês já ouviram falar muito desse livro, é um livro muito famoso, teve filme inclusive, e no livro a gente vai conhecer o Aug, que ele nasceu com uma deformação facial e ele precisou fazer muitas cirurgias para ele poder falar, comer, respirar tranquilamente, também ouvir. E por conta dessas muitas cirurgias, o Aug nunca frequentou a escola, mas agora ele não precisa fazer tantas cirurgias, então os pais decidem que vai ser melhor para ele ir para a escola, assim ele vai ter mais contato com outras crianças e poder desenvolver mais as suas habilidades. Mas claramente o Aug surta porque muitas crianças não têm uma reação boa em relação à sua aparência e ele simplesmente fica com medo de toda a reação da escola, de como vai ser, porque ele nunca passou por isso. É um livro que pode parecer bem infantil, mas o Aug tem muito a nos ensinar. É um livro cheio de ensinamentos sobre aparência, sobre preconceito e sobre respeito também. Então é um livro bem interessante, a gente vai conhecer outras perspectivas além do Aug. Então assim, é um livro bem amorzinho, cheio de lições. E se você gostou de Extraordinário, provavelmente você vai gostar desse livro aqui, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do autor Patrick Ness. Esse também é um livro que nós vamos ver um protagonista mais jovem, que é o Connor. Ele tá passando por uma situação diferente do Aug, porque a mãe do Connor, ela está com um câncer. Então o Connor, ele vive apenas com a sua mãe, né? Então ele tem que ser independente, ter toda a sua rotina de ir pra escola sozinho, já que a sua mãe muitas vezes não está em condições para levar ele pra escola e dar tanta atenção ao garoto. E o Connor, ele vai receber uma surpresa de uma árvore que se transforma em monstro, sempre 00:07. E ele fala pro Connor que ele vai contar 3 histórias pro Connor, e no final dessas 3 histórias, depois que ele terminar de contar, o Connor ele vai ter que revelar uma verdade que ele não quer admitir a si mesmo. Parece ser uma história assim com um toque de fantasia, realmente tem por causa do monstro, mas é uma história que tem muitas lições, tem muitas reflexões também. E nesse a gente tinha muito que aprender com o Aug, né? E nesse daqui a gente aprende com o Connor. O Connor, ele realmente vai aprendendo as coisas. O Connor, ele vai amadurecendo durante a história, conforme ele vai ter que admitir as coisas que ele não quer admitir, sabe? Então são livros assim que tem muitos ensinamentos, muitas lições pra gente refletir bastante. Então foi esse o vídeo, faz tempo que eu queria fazer essa book tag, faz tempo que eu queria indicar livros que são semelhantes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e lembrando que eu deixo todos os links de compra na Amazon de todos os livros que eu citei aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então se você se interessou aí por algum livro, vem aqui na descrição, adicione na sua wishlist da Amazon ou compre. E eu vejo vocês no próximo vídeo.